Fala galera, beleza? Bom, se você trabalha com planilhas, com certeza esse vídeo é para você. Eu vou mostrar como utilizando Python e principalmente a biblioteca do Pandas, é muito fácil a gente fazer a importação de dados que existem numa planilha de Excel ou no arquivo CSV, no arquivo JSON e como faz essa importação para dentro do nosso banco de dados. Eu vou criar um banco de dados aqui para a gente testar em Postgres com uma tabela de clientes, onde eu tenho dois arquivos de clientes fake e a gente vai portar para dentro dessa tabela. Essa aqui é a página da biblioteca do Pandas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para poder acessar a documentação dele, né? Para quem tiver interesse em aprender mais sobre o Pandas, que é uma ferramenta excepcional. Bora pro código. Antes de começar o nosso desenvolvimento, eu só vou copiar dois arquivos XLS que eu tenho aqui de clientes, que a gente vai abrir aqui, só para eu mostrar como que vai ser feito esse projeto. Então, eu tenho esses dois arquivos de clientes, né? Onde eu tenho um nome, um endereço, um número, um e-mail e um telefone. São 10 registros. O outro é a mesma coisa, a continuação desse. São os mesmos nomes, na verdade, até. Só muda o número e o telefone de cada um para a gente fazer a importação. Eu vou abrir o banco de dados para mostrar que a nossa tabela de clientes está vazia. Eu tenho a minha conexão com o meu banco de dados Postgres aqui, que eu tenho meu banco de dados de importação e eu tenho essa tabela de clientes aqui que eu já criei ela antes. Então, abrindo ela aqui, ó, os dados dela estão vazios. De campos que a gente tem um nome, endereço, número, e-mail e telefone, que é exatamente as mesmas colunas que a gente tem na nossa planilha de Excel. A gente vai importar os dados do Excel para cá. Eu já tenho o Python instalado, está na versão 3.12.1, e eu vou começar instalando as dependências do Pandas. Como eu já tenho essa dependência, para mim vai ser bem rápido aqui, para você pode ser que leve um tempinho a mais. Vou também instalar a dependência do Psycho PG2 para a gente poder fazer os inserts. Install Psycho PG2. Esse também eu já tenho instalado na minha máquina, então ele já vai só fazer a leitura. Eu vou deixar as dependências, tá lá no GitHub também, mostrando como fazer a instalação dessas dependências. Na raiz do nosso projeto, um app.py, e a gente precisa fazer primeiro a configuração do nosso banco de dados e depois a inicialização da nossa importação. Antes de começar o nosso script, eu vou importar, né? Então, vou começar importando o Panda, import pandas, vou chamar ele de PD, e também vou importar o Psycho PG2, e vou começar fazendo a configuração do nosso banco aqui. Vou criar os parâmetros do banco, dbparams, e aqui eu vou receber o meu host, que é o meu localhost, o meu database, que é o nosso banco chama importação, qual é o meu usuário, que é aqui o meu usuário do Postgres chama Postgres, estou rodando um Docker, e o meu password, que também é Postgres. Isso aqui é os parâmetros que a gente vai passar dentro da nossa função. Também vou criar aqui uma variável para poder pegar o nome da nossa tabela, table name, que vai ser clientes. E também vou criar uma variável para poder colocar o nome do nosso arquivo que a gente vai importar. Então, um XLS file, que vai ser o clientes01, clientes-001, ponto XLSX. Então, essas são as variáveis que a gente tem aqui. Primeiro, o nome do nosso arquivo, que é o que está aqui do lado, os clientes de 001. Depois a gente passa o 002 para a gente testar. Qual é o nome da nossa tabela que a gente vai fazer a importação, que é cliente. E os parâmetros do nosso banco. Host, que é localhost, poderia ser um banco que estivesse em cloud. O nosso database, que chama importação. Nosso user, que é o Postgres. E o nosso password, que também é Postgres. Agora, a gente cria a nossa função aqui para a gente fazer a importação desses dados. Def import XLS. A gente vai receber o quê? Esses três parâmetros aqui, ó. XLS file. Também vamos receber o nome da nossa tabela e os nossos parâmetros do banco de dados. Agora a gente pega o Pandas e a gente vai ler o Excel dele. Então, ele tem uma função aqui, read Excel, onde eu vou passar o meu XLS file name, que é que a gente está passando no parâmetro aqui. Então, aqui ele já vai ler para mim todo o meu arquivo que está aqui dentro. E ele devolve um data frame, que eu vou chamar de DF. Agora a gente faz a nossa conexão com o banco usando o psycho.connect, passando os nossos parâmetros do banco. Então, aqui ele já está desestruturando para a gente todos os parâmetros do banco que a gente está passando aqui embaixo. Host, database, password. Aqui a gente já tem a nossa conexão com o banco de dados. Eu vou criar um cursor também com ponto cursor. Esse é o cursor que a gente vai estar usando para poder executar os inserts dentro do nosso banco de dados. Vou criar um for, onde eu vou ter meu índice e vou ter a minha linha, que vai vir do meu dataframe ponto interrows. Ele vai fazer a leitura do nosso dataframe e vai trazer linha por linha para a gente poder trabalhar e inserir dentro do nosso banco. Vou criar um insert da linha aqui, insert row, recebe a minha linha com o índice de nome, né? Também vou pegar o nosso endereço. Vamos pegar também o nosso número, nosso e-mail e também row, pegando o nosso telefone. Então, essa aqui é a nossa linha. Aqui embaixo eu vou criar a query para a gente poder fazer o insert dentro do nosso banco de dados. F, para a gente poder pegar os dados da variável aqui dentro. Aí vai ser o nosso insert
dentro da nossa table name, e lá dentro tem o nosso nome, endereço, número, e-mail, telefone. Isso aqui é o que está a estrutura da nossa tabela dentro do nosso banco, passando os valores que a gente está atribuindo nessa linha do insert row aqui em cima. Então, como todos são strings, a gente tem cinco campos aqui, a gente vai passar 5 strings aqui. 1, 2, 3, 4, 5, ponto e vírgula. Então, a gente tem esse daqui é para o nosso nome, endereço, número, e-mail e telefone. Então, essa aqui é a query que ele vai executar dentro do nosso banco de dados, né? Aqui ele pegou tudo que está dentro do nosso data frame. Então, agora a gente usa o nosso cursor.execute. Aí a gente vai informar a nossa query e o que vai ser inserido dentro dele, que é o nosso insert row. Então, isso daqui ele vai usar para poder fazer o insert do nosso banco, porém ainda não está persistindo os dados dentro do nosso banco, porque a gente precisa primeiro fazer o commit fazer o commit do nosso banco, a gente fecha também o nosso cursor e a gente também fecha a nossa conexão com o banco de dados. Agora, com isso daqui, ele está fazendo todo o insert da nossa tabela dentro do nosso banco. Como eu não estou usando o index, eu posso colocar um underline aqui. Agora que a gente tem o nosso método, a gente tem os nossos parâmetros, a gente só precisa startar esse método quando executar o nosso script. Então, eu vou colocar ele aqui, passando todos os dados que ele precisa como parâmetro, que está vindo daqui das nossas variáveis. Então, agora, quando a gente botar para rodar o nosso script, vou salvar ele vai executar esse método aqui, passando as variáveis que a gente criou aqui e fazendo insert dentro do nosso banco. É um script bem simples para fazer inserção desses dados no nosso banco. Vamos rodar ele aqui. Python app. Ele deu um erro aqui porque não é interrows, é iterrows. Não tem esse N aqui. Vamos rodar de novo. Já executou. Vamos dar uma olhadinha no nosso banco. Aqui em data, vou dar um F5. Ó, todos os dados aqui foram importados. Para dar uma leitura melhor do que a gente fez, só colocar uns prints aqui para a gente ver no console por onde ele está passando. Iniciando importação. E aqui a gente vai colocar os dados que ele está fazendo o import. Então, print daqui dos nossos dados, das nossas linhas. E quando ele finalizar, a gente coloca aqui também um print, script finalizado. Agora a gente sabe que ele vai, quando ele começar a importação, ele vai exibir cada linha que ele está importando os dados. E depois, quando ele finalizar, ele aparece o script finalizado. Vamos importar esse segundo arquivo aqui, que é o cliente02. Vamos só mudar dentro do nosso script. E agora a gente coloca para rodar de novo. Então, ele iniciou a importação, ele fez a leitura de todos os registros, ó, linha por linha, e depois ele finalizou fazendo o insert dentro do nosso banco. Vamos dar uma olhadinha lá. Tem os primeiros 10 registros, vou atualizar aqui de novo. Agora ele tem mais 10 registros, mudando só o número do telefone e o número do endereço. Então, assim, com o Pandas é muito simples a gente fazer uma leitura de um arquivo e inserir dentro do banco de dados. A gente pode também exportar os dados que está dentro do nosso banco, né? Então, vamos criar esse export XLS aqui, passando só de qual tabela e só os parâmetros do nosso banco que a gente precisa. Aqui a gente também vai precisar de uma conexão com o banco de dados, então vou copiar que está aqui em cima. E a gente também vai precisar de um cursor. Agora a gente monta a nossa query, né? O nosso select query aqui, para a gente pegar do nosso banco, que vai ser select, asterisco, from, e o nome da nossa tabela. Vou colocar o F aqui para interpolar a variável. Agora o nosso cursor executa, né, a nossa query. A gente cria uma variável data, que a gente vai receber o quê? O nosso cursor.fetchout. Ele vai trazer todos os dados daqui de dentro para dentro do nosso data. Agora a gente precisa criar um data frame também do Pandas para a gente atribuir os dados que estão aqui dentro para dentro do data frame dele e ele fazer essa exportação para a gente. Então, o nosso DF recebe o nosso PD, que é do Pandas, né? Daqui, ponto data frame, passando a nossa data. Então, vou pegar aqui nosso column. Eu quero pegar o título, a descrição de cada coluna. Então, eu vou, dentro do meu cursor, eu tenho a minha description, e eu vou fazer um for nele para poder pegar sempre o primeiro índice, para poder criar o meu data frame, para poder vir cada um com o seu nome. Vir o nome, o endereço. Do mesmo jeito que eu estou passando as posições aqui para inserir, eu estou pegando eles aqui para poder criar o meu data frame. Então, eu estou fazendo um for dentro do meu cursor, pegando a descrição dele. Agora, eu já posso fechar o meu cursor.close, e também posso fechar a minha conexão com o banco de dados. E aqui embaixo, a gente faz o nosso data frame, exportar ele para o Excel. Então, to Excel, nova planilha, .xlsx. Feito isso, ele já vai fazer a nossa exportação. Vamos só colocar aqui nossos prints para ver que ele está executando também. Iniciando em exportação. Vamos colocar aqui para ele executar a query também. Que aqui ele está executando a query. Executando a query. Aqui ele vai exportar. E aqui embaixo ele finalizou. Fim do script. Agora a gente vai colocar ele para rodar. Vamos só fechar esse método aqui.
e colocar somente ele para poder executar. É o export XLS. A gente vai comentar esse cara aqui e vamos passar o table name e os parâmetros do banco de dados. Vou limpar o nosso console e vou pedir para rodar de novo. Aqui ele deu um errinho porque não é column, é as colunas, é columns, é no plural. Então vamos colocar para rodar de novo. Vou limpar. Então, ó, iniciou a exportação, ele executou a query, fez o export e finalizou o script. E ele criou uma planilha nova aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ele criou essa nova planilha aqui, vamos abrir ela. Ó, e todos os dados estão aqui dentro. Passou todos os dados. Ele criou essa coluna de índice aqui. A gente pode melhorar isso daqui, ó. Vamos remover ela. Não vou salvar. Vou deletar esse cara aqui. E aqui na exportação eu não quero o index. Então vamos pedir para poder rodar de novo. Gerou de novo aqui o nosso arquivo. Ó, agora sim, abrir com nome, endereço, número, e-mail, telefone de todos os dados que estão dentro dentro da nossa tabela. Esse foi um vídeo rápido mostrando como o Pandas facilita a nossa vida na parte de importação e exportação de dados. E no próximo vídeo a gente vai criar um observer dentro desse script aqui, onde a gente vai melhorar ele e ele vai ficar monitorando uma pasta que toda vez que cair um arquivo lá dentro, automaticamente ele já vai processar esses arquivos sem a gente precisar ficar executando esse script na mão. Isso aí abre um leque muito grande, que você pode criar um endpoint e vai receber o arquivo de um cliente, cair no arquivo dentro dessa pasta, automaticamente ele já faz o processamento desses dados. Então no próximo vídeo a gente vai estar implementando essa funcionalidade dentro desse script aqui, usando o Watchdogs. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários aí que eu respondo. Até mais.